Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores no domingo em que o Presidente da República visita São Jorge por causa da crise sismovolcânica que a ilha enfrenta há mais de uma semana. Marcelo Rebelo de Sousa chega à ilha esta tarde para levar uma palavra de tranquilidade à população. O chefe de Estado junta a sua voz à das autoridades regionais, deixando uma palavra de serenidade. A ajuda humanitária continua a chegar à ilha, todos estão a trabalhar preventivamente para que possa fazer-se uma evacuação rápida em caso de calamidade. Proteção Civil e cientistas estão atentos à evolução da situação sísmica e, apesar dos inúmeros abalos já sentidos pelas populações, a palavra de ordem é para já de tranquilidade. Este fim de semana as celebrações estão interditas nas Fajãs e foram desaconselhadas nas paróquias do Conselho das Velas. Relativamente às celebrações deste fim de semana, procuramos respeitar o que está relativamente às Fajãs, portanto que não se deve estar nas Fajãs e, portanto, também onde há centros de culto nas Fajãs, aí não se deve promover celebrações comunitárias. Relativamente às igrejas do Conselho das Velas, sejam paroquiais ou sejam decorados, as celebrações não estão proibidas, continuam a entidade, mas em alguns lugares desaconselháveis, porque a aglomeração de pessoas, o fato de não haver planos de emergência, de saídas em alguns edifícios, o fato também até de algumas imagens, de alguns objetos mais valiosos já estarem retirados ou noutras posições, quer dizer, são alguns indícios de que poderá haver algum perigo das pessoas se juntarem em grandes números, sobretudo nessa zona de maior risco e durante este fim de semana, mas, enfim, é meramente um conselho ou desaconselhar que esses ajuntamentos aconteçam em lugares em que a segurança de facto não está garantida. O administrador diocesano apela a que os jorgenses possam ir às celebrações no Concelho da Calheta, onde o risco é menor. O cônego Hélder Fonseca Mendes destacou ainda a onda de solidariedade dos açorianos para com os jorgenses depois da mobilização para acolhimento aos refugiados da Ucrânia. Enquanto estávamos a preparar auxílio para fora, nomeadamente São Jorge, foi uma das ilhas que respondeu ao apelo que fizemos na recepção aos ucranianos. Nem todas as ilhas tiveram essa possibilidade, mas São Jorge foi uma das que se abriu e agora, de facto, o acolhimento que se prepara é um acolhimento interno, caso venha a ser necessário. Que essa oferta que estava relativamente a refugiados da Ucrânia coloca-se agora, em primeiro lugar, aos locados dentro de São Jorge, tal como necessário. Mas essa manifestação é muito rica do ponto de vista humano, que é o facto das pessoas se acolherem a receberem umas às outras. Estou ouvindo esta noite um fato muito curioso, que é as pessoas deslocarem-se das suas freguesias e irem dormir para os carros no porto da Calheta ou em alguma zona mais segura, perto de um campo de jogos, e de outras pessoas ou de desconhecidos de irem bater no vidro do carro, oferecerem as suas casas para que as pessoas vão dormir para a casa delas e não durmam dentro do carro. É preciso ter em conta estas duas situações. Avança ainda. Há aqui, parece-me, dois tipos de pessoas. Aquelas que têm apoio porque já estavam numa instituição e é mais fácil os serviços públicos conseguirem uma solução alternativa para essas pessoas, mas há algumas que, não tendo o apoio público do serviço próprio da assistência, ficam por conta própria. E, portanto, o que tem valido é este socorro muito espontâneo e provavelmente irá aparecer outras possibilidades das pessoas que não queiram dormir nos seus carros, que possam encontrar outros sítios de acolhimento, ou de um lado ou outro, que se procura ver este encontro entre a oferta e a procura
quem tem receio de ficar nas suas casas, que possa ficar num lugar digno onde possa descansar. O administrador diocesano tem acompanhado de perto, em contacto permanente com os párocos e com as comunidades, esta situação vivida em São Jorge. Já o padre Sandro Costa, pároco de Rosais e Santa Amaro e das comunidades de Queimada e Toledo, garante que os paroquianos estão a entregar-se nas mãos do Divino Espírito Santo. A fé é, neste momento, o grande consolo, sobretudo dos mais idosos. Nós estamos a viver muito apreensivos, muito assustados. É notório, e principalmente na faixa etária dos idosos, quer dizer, de todos aqueles que têm uma mobilidade mais lenta, mais fraca, estão a ser momentos de muita angústia e de muita ansiedade. Certo sempre, claro, e das minhas comunidades estou certo que aqueles que realmente praticam, aqueles que realmente estão sempre em intimidade com Deus, sei que eles também estão a contar e estão a confiar na proteção divina e nestas ilhas que tanto temos a tradição das festas do Espírito Santo, sei que muitos estão a entregar-se realmente nas mãos dele, com confiança. O jovem sacerdote da Diocese de Angra já procedeu à proteção do património das igrejas e agora diz que tem total disponibilidade para estar junto das comunidades. Comecei a pensar, quer dizer, no Santíssimo que estava dentro das igrejas, nas imagens, em tudo aquilo que eles têm lá dentro e tudo aquilo que lhes é carinhoso, quer dizer, tudo aquilo que lhes é próximo. E sim, esta manhã e esta tarde estive de volta das igrejas, de todas aquelas, ou da maior parte daquelas que me são confiadas e que estão principalmente neste sítio de perigo, sim, estive a tentar salvaguardar algumas coisas de modo a que a gente consiga continuar a viver aquilo que é a nossa religiosidade, aquilo que é mesmo próprio do nosso ser. A crise sismovolcânica em São Jorge iniciou-se no passado dia 19 de março e já foi responsável pela saída da ilha de mais de 1 milhar de jorgenses. O Serviço Diocesano da Pastoral Social vai reunir em Assembleia com todo o clero da Ouvidoria de Ponta Delgada no próximo dia 31 de março, no Centro Pastoral Pio XII. Todos os sacerdotes e párocos foram convidados a levar leigos que trabalhem diretamente nas áreas socio-caritativas e também nas áreas sociais da Igreja. O ouvidor, Monsenhor José Constância, dá alguns exemplos desta atividade. Aqueles leigos que estão, juntamente com os párocos, mais neste setor da vida comunitária, os que se dizem respeito aos grupos Cáritas, os poucos que existem, os centros sociais paroquiais, que são muitos aqui, as conferências vicentinas, outros grupos de pastoral social, quer dizer, vir gente deste setor para que se analise a realidade e possam dizer como é que tem sido aplicada, digamos, a orientação do Serviço da Pastoral Social em cada uma das 18 comunidades da nossa ouvidoria de Ponta Delgada. O objetivo do encontro é rever a articulação do trabalho social numa época pós-pandémica. No fundo, vermos a realidade. E a realidade pós-pandemia é uma realidade das pessoas que estão perdidas, das pessoas que estão, digamos, em falência económica, das pessoas que estão, digamos, com dificuldades familiares de várias ordens, que, digamos, há paróquias ou freguesias que estão com mais problemas, outras com menos problemas. Portanto, um dos aspectos desta audiência, com certeza, é a realidade tal qual a temos na ouvidoria nas 3 zonas. Depois foi enviado um desdobrável, mais que um desdobrável, um pequeno opúsculo, pelo Serviço Diocesano da Pastoral Social há quase 1 ano, e, portanto, também vamos ver até que ponto é que aquele opúsculo que veio muito na linha de dar perspectivas para que a pastoral social se organize na paróquia, ou que a pastoral social esteja mais organizada na paróquia. Vamos ver até que ponto é que houve ressonâncias e ressonâncias positivas e aplicações e boas práticas a este curso da pastoral social. A reunião da Pastoral Social na maior ouvidoria da Diocese de Angra acontece a 31 de março, pelas 8 da noite, no Centro Pastoral Pio XII.
O Santuário do Bom Jesus do Pico acolhe entre o 18 e 22 de abril uma formação na oitava da Páscoa. A formação assenta em liderança pastoral e será ministrada por Tobias Rodrigues. Há vários anos a esta parte, tem promovido aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus. Uma das dimensões do santuário é também a formação, e a formação dos peregrinos, a formação dos leigos e também dos clérigos, dos sacerdotes. Então, dentro desta dinâmica de promoção da formação e da espiritualidade dos sacerdotes, temos promovido ao longo de vários anos retiros sacerdotais na oitava da Páscoa, no tempo pascal. Entretanto, no ano 2020, optámos por não ter um retiro, mas ter uma formação para os presbíteros, em consonância com o nosso bispo Pimentel, Dom João Lavrador, e então, devido à pandemia, não realizámos em 2020, voltámos a adiar em 2021 e este ano, 2022, teremos essa formação intitulada Liderança Pastoral. O ouvidor e reitor do Santuário do Bom Jesus, Padre Marco Martinho, adiantou ao Igreja Açores o tema da formação e explicou em que moldes irá recorrer. Que será orientada pelo Dr. Tobias Rodrigues, que nos irá então ajudar a olhar para a nossa forma de pastores, de estarmos nas comunidades como líderes das comunidades, mas líderes que estamos ao serviço. E o Dr. Tobias irá ter como fonte para esta formação uma citação bíblica, quando da multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmo de comer. E é a partir desta citação que irá então orientar-nos nesta formação sobre liderança pastoral aqui no Santuário do Senhor Bom Jesus, na oitava da Páscoa. Todo o clero diocesano poderá participar na formação. Os interessados deverão garantir a sua inscrição até dia 31 de março. Dom Ivo Scapolo, núncio apostólico em Portugal, vai presidir às celebrações da Semana Santa na Sé, em Angra. Uma decisão inédita na história da Diocese que muito agradou ao administrador diocesano, Cónego Hélder Fonseca Mendes. Tem uma particularidade este ano que estamos destacando, e talvez na história toda da Diocese, que é o facto das celebrações serem presididas pelo Sr. Núncio Apostólico em Portugal, que é o representante do Papa em Portugal, e portanto essa particularidade também para nós nos honra e alegra, apesar de estarmos nessa situação de sede vacante, mas é uma oportunidade o facto de o Núncio Apostólico se deslocar de Lisboa aos Açores para presidir as celebrações da Semana Santa na Catedral, que habitualmente o faz a partir da sede de Lisboa, ou poderia fazer nas outras sedes vacantes, como é o caso de Bragança, Miranda e Setúbal, e faz essa opção. O responsável atual pela Diocese adiantou ao Igreja Açores a programação da Semana Santa em Angra do Heroísmo. Teremos a benção de Ramos no domingo da Paixão do Senhor e a missa da Paixão, no dia 10 de abril, às 11 horas da manhã, e depois a celebração da bênção dos Santos Óleos, a consagração do Santo Crisma e a renovação das promessas sacerdotais. Esta celebração da Quarta-feira Santa é antecedida por outras duas. Na segunda-feira, em Ponta Delgada, na Matriz Ponta Delgada, às 6h30, com a renovação das promessas sacerdotais dos padres daquelas ilhas, São Miguel e Santa Maria. E depois, na terça-feira, pelo meio-dia, na Matriz da Horta, também para os padres daquelas ilhas de Faial Pico, Flores e Corvos, que for possível. E então, na quarta-feira, será a missa crismal em Angra pelas 20 horas, para os padres da Terceira, de São Jorge e Graciosa, daqueles que tiverem essa possibilidade de estarem presentes. Na quinta-feira santa, durante a manhã, vamos tirá-la para celebrarmos o sacramento da reconciliação, do perdão ou da paz, como é próprio do tempo da Quaresma e da entrada na Semana Santa ou na Quinta-feira Santa. Então, nesse dia, às 20 horas, teremos a celebração da Ceia do Senhor, com o lava-pés e com a vigília da oração também, que é à meia-noite. Depois, na Sexta-feira Santa, teremos a adoração individual, desde as 9 horas da manhã,
Às 11 horas teremos o ofício de leitura e oração do Laudes. Às 15 horas a celebração solene da Paixão do Senhor. E às 20 horas a Via Sacra com a procissão da morte do Senhor pelos centros da cidade, pela Rua da Sé, Rua Direita, Rua de São João, regressando à Sé para a conclusão com o sermão e a benção própria desse dia sobre o povo. E no sábado teremos a solene Vigília Pascal pelas 21 horas, que é um momento grande da Páscoa da Ressurreição do Senhor, com a benção do lume, da água, a renovação das promessas batismais e a celebração da Eucaristia da Páscoa. E no dia de Páscoa, a missa solene às 11 horas da manhã, que é a última celebração do Silêncio Apostólico Presídio, à tarde também a missa dia de Páscoa às 6 horas da tarde do dia 17 de abril. Apesar da sede vacante, as promessas sacerdotais vão acontecer como habitualmente nos 3 polos da Diocese, em Angra, na Horta e em Ponta Delgada. Em 2022, o Boletim Eclesiástico da Diocese de Angra comemora 150 anos. Criado pelo 28º Bispo de Angra, Dom João Maria Pereira do Amaral e Pimentel, o Boletim Eclesiástico de Angra publica-se ininterruptamente desde 1872, o que torna a publicação uma das mais antigas do país com caráter permanente e regular. O diretor da publicação, desde 2008, o cônego Hélder Fonseca Mendes explicou à Igreja Açores o objetivo com que surge esta publicação. Era então Bispo Dom João Maria do Amaral Pimentel em 1872, quando chega à Diocese, tinha terminado o Concílio Vaticano I, e ele sentia a dificuldade de comunicar com os párocos, em vez de mandar as suas notas pastorais manuscritas para que outros as pudessem copiar e os ouvidores as divulgassem e as arquivassem nos arquivos paroquiais. Ele entende editar um boletim eclesiástico, não nos moldes como conhecemos hoje, com um volume anual, mas com fascículos mensais, de tal maneira que, dizia então o Bispo Hércules, quando passasse o vapor por locais de Angra, do heroísmo, pudesse distribuir o boletim eclesiástico por todas as ilhas ou portos onde o navio chegasse. E assim que o Bispo pudesse ouvir nas suas notas pastorais, os avisos edicais, do ponto de vista doutrinal, jurídico, disciplinar, aquilo que era a ação do seminário, que entretanto já havia nascido há 10 anos, aquilo depois que havia de ser o trabalho da ação católica nos seus vários ramos, e o boletim foi evoluindo à medida que a Igreja também foi evoluindo, entre o Vaticano I e o Vaticano II, o Vaticano II aos nossos dias, encontramos tudo ali o que se passou na Igreja nos Açores nos últimos 150 anos, seja do ponto de vista doutrinal, seja do ponto de vista pastoral, seja institucional, seja de pessoas, de acontecimentos. Um livro que atualmente é mais de consulta do que divulgação, explicita o sacerdote. Que continua a ter a sua função, tal como a União, o jornal da União também tinha a sua função, que durou quase 120 anos, como agora também a Igreja Açores tem a sua função. Mas é que são épocas diferentes, mas também com respostas diferentes ou com estilos diferentes. De facto, o Boletim Eclesiástico dos Açores, neste formato, acaba por ter mais uma função de consulta do que de divulgação. E é muito apreciado internamente quando se quer fazer algum estudo, como também externamente, pessoas que não estão estritamente ligadas à ação da Igreja, mas que, do ponto de vista histórico, têm um maior interesse no Boletim Eclesiástico dos Açores. Os 150 volumes do Boletim Eclesiástico de Angra estão disponíveis para consulta em todas as paróquias da Diocese. O sacerdote apela ainda a que a coleção também esteja completa nas 3 bibliotecas públicas da região. Nas bibliotecas públicas, Angra, Ponta Delgada e Horta, também se poderá encontrar alguns números. É pena que as 3 bibliotecas não tenham a coleção completa. Imagino que não tenham, até alguma delas poderá ter, como também ainda, se houver interesse, temos alguns números disponíveis que poderemos fazer chegar às bibliotecas que tenham interesse. Mas em todas as ilhas, em todas as paróquias, poderão encontrar a coleção completa
dos 150 volumes do Boletim Eclesiástico de Açores. O Boletim Eclesiástico foi o primeiro órgão de informação da Diocese de Angra e só foi criado mais de 300 anos depois da bula do Papa Paulo III, através da qual criou a Diocese a 5 de novembro de 1534, separando-a do Funchal. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Depois do Amor é o filme em destaque esta semana. Trata-se de um poderoso drama centrado numa mulher que, depois do marido falecer, descobre que ele tinha uma outra família. Esta premissa prometedora dá asa a um estudo cuidadoso da personagem. Mary consegue introduzir-se na vida da outra família, quase sem o querer, e o que acontece então é uma história poderosa que se desfia lentamente. O ritmo é interior, mas nunca supérfluo. Permite-nos adivinhar os pensamentos, mas sobretudo os sentimentos desta mulher. O seu sobressalto vai dando lugar às respostas que ela procura. O marido gosta mesmo dela? O que tinha prometido à sua amante? Que relação tinha com um filho em comum com esta? As revelações sucedem-se, como as camadas de uma cebola, sendo que cada nível traz novas surpresas e novos sobressaltos. Trata-se da estreia do realizador britânico Alim Khan, um homem de origem paquistanesa e que segue o método do mestre iraniano Asghar Farhadi. Cinema simples, emotivo, introspectivo, onde se encontram grandes lições de humanidade. A protagonista é sublime, um papel que valeu à atriz Joanna Scanlon alguns prémios internacionais. Depois do Amor é cinema rico de emoções, capaz de explorar a alma e a condição humana. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E hoje no Igreja Açores paramos em Vila Franca do Campo, a antiga capital de São Miguel, a quem agradecemos ao Padre José Alfredo Borges, ouvidor de Vila Franca do Campo. Senhor Padre, começo por lhe fazer a pergunta com que tenho começado todas as entrevistas com os seus colegas responsáveis por estas estruturas intermédias da Diocese. Como é que está a ser vivida a sede vacante pelas comunidades paroquiais e, em termos de ouvidoria, de que forma é que esta sede vacante tem atrapalhado ou proporcionado outros trabalhos? Naturalmente, a sede vacante permite-nos sentir uma certa orfandade, que nos responsabiliza ainda mais como Igreja ao serviço do Reino. No entanto, os Açores não são a Finisterra do continente, mas uma porção do povo de Deus que quer, como qualquer outra diocese na Igreja Universal. Sobretudo, eu creio que aqui, nesta situação que vivemos, a assistência do Espírito Santo ganha um esplendor redobrado e nos aviva o caminho que estamos a fazer, que é o caminho sinodal. Sentimos como bálsamo, e de facto é uma realidade, a ação atenta do nosso administrador diocesano, que é, neste deserto quaresmal, um apoio. Apesar da nossa periferia territorial e as ilhas dispersas, a nossa fé é atlântica. Temos os pés nos terremotos, as mãos na terra e o mar nos olhos. Somos gente temperada de sal e de esperança lávica. O Senhor Bispo, claro, nós queremos, desejamos um Bispo conosco e dos nossos. São Paulo afirmava, portanto, na Bíblia, na primeira carta de Timóteo, que quem aspira ao episcopado deseja um excelente ofício, mas que bispo. E é só seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz. O bispo seja irrepreensível, sóbrio, ponderado, bons costumes, hospitaleiro, capaz de ensinar, não seja dado ao vinho, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado e que governe bem a própria casa. E ele faz essa comparação. Quem sabe governar a própria casa, cuidará bem da sua igreja, que é a casa de Deus. Quem poderá querer ser bispo neste tempo conturbado? É uma pergunta que eu me faço. Só se tiver uma vocação muito grande para mártires e um grande amor à igreja. Porque os tempos que se avizinham... O que é que o senhor, como ouvidor e sentindo o pulsar, digamos assim, das comunidades,
entende como sendo prioritário nas características de um novo bispo para os Açores? Eu penso que os emblemas episcopais dizem muito. Cabeça, pulso, báculo, para guiar o rebanho, coração. Haveria vantagem num bispo açoriano ou efetivamente a história diz-nos que os que vêm de fora e que vêm por bem também são bem-vindos? Diz um ditado é que quem vem por bem, pois que seja bem-vindo. No entanto, aquele desejo repescado de ser um bispo açoriano já foi muito bem querido e depois os holofotes vão para outro lugar. Eu creio que de barco ou de avião, em breve teremos uma mitra a pairar na cabeça de um açoriano. Eu creio que estou convicto, ou desejaria que fosse um bispo açoriano. Não tirando mérito a quem vier, naturalmente. Sr. Padre, passada esta questão, e portanto imagino que está a interpretar digamos, o sentimento das comunidades que serve e que também lidera, não só aquelas que o faz paroquialmente, mas em termos de comunidades de Vila Franca, de todas as paróquias de Vila Franca, eu pergunto-lhe, o senhor falou da terra de vulcões, até numa introdução muito poética a estas questões relacionadas com a sede vacante. Estamos justamente em Vila Franca do Campo a assinalar os 500 anos da erupção vulcânica. Faço-lhe esta pergunta: estão a correr bem as comemorações naquilo que diz respeito ao envolvimento da Igreja? Naturalmente, esta marca da história que mapeou este aspecto geográfico, a vila era o centro, deixou totalmente de o ser. Não estamos a fazer memória, não é tanto da desgraça que aconteceu, é um memorial de um registro histórico que tem sido muito bem orientado. Há uma comissão feita com as pessoas ligadas à Igreja, nomeadamente eu, o mestre dos Romeiros, mas também ligados à sociedade, à parte da cultura, à parte da Câmara. Portanto, há uma equipa, uma comissão que está a orientar um programa belíssimo para comemorar estes 500 anos. Já começou logo no dia 22 de outubro de 2021, este ano, e que foi com uma qualidade muito grande de celebração de início. Fizemos um memorial espetacular, ligado à parte, a fé, a cultura, a Senhora da Paz, os Romeiros e a parte geográfica. Portanto, o programa está recheado de atividades, todos os meses vão haver atividades ligadas a esta memória, à parte, toda a parte científica, toda a parte arqueológica, as conferências, depois envolver muitas pessoas daqui e todos os quadrantes da sociedade. Foi tudo muito bem pensado, foi trabalhado, foi amadurecido e agora está sendo divulgado e vamos viver o melhor possível estes 500 anos. Já foram ultrapassados os sobressaltos provocados pela Covid. A ouvidoria de Vila Franca do Campo foi uma das mais fustigadas por este bicharoco que nos constrangeu a todos, mas houve alguns que foram mais constrangidos do que outros, com cercas sanitárias, com muitos casos positivos. Ultrapassada esta fase mais aguda, Sr. Padre, como é que se vive a Igreja na ouvidoria de Vila Franca do Campo? É assim, a nossa Igreja, o estado da nossa Igreja é, como geral, um recomeço. Um recomeço que exige organização, pensamento e ação. Retemperar as forças para revitalizar a fé creio que não nos podemos considerar humanos se não fizermos reacender a esperança. E a esperança, de facto, é que, enquanto muitos dizem que isto é o fim e vai ser pior, eu quero acreditar que pode ser melhor. E o mesmo diga dos cristãos. Não podemos considerar cristãos aqueles que fizerem desaparecer a fé e a caridade.
aquilo que verdadeiramente nós podemos fazer é guardar a palavra como um tesouro, confirmar na fé, na unidade, uma fé criativa e caritativa, e é fundamental uma coisa, que o nosso povo perceba que nós estamos juntos, ou que nós estamos com eles, e que nós estamos todos na mesma barca. Isso é nosso. E quando for nosso, o vínculo é profundo, faz diferença, faz moça. Estamos juntos e então vamos mais longe. Podemos ir mais devagar, temos de ter mais cuidados, uns ritmos muito acelerados, outros mais no relantio, uma voz que grita, outra que fica muda, mas isso faz parte do caminhar da igreja. A Vila eu tenho sentido isso. E um aspecto que agora há uns 15 dias fizemos, já não foi até 3 semanas, fizemos uma caminhada pela paz, por causa da guerra, e o que não foi belo ver de facto um mar de gente, umas 500 pessoas a subir a Rua da Paz e ao monte, unidos por um objetivo. E realmente fiquei com a sensação que nós precisamos reunir intenções para ter melhores e mais concretas ações. Isso faz a Igreja. Uhum. Desta pandemia sobram muitas coisas, muitas delas que ficaram suspensas, outras que foram adiadas, mas sobra sobretudo um grande desconforto da Igreja naquilo que diz respeito às consequências do medo das pessoas de voltarem às celebrações, os tais ritmos que o senhor acabou de falar. Do ponto de vista da ouvidoria da Vila Franca, quais são neste momento os grandes desafios que foram colocados por esta pandemia? O senhor já elencou um, se eu bem percebi, que é o da comunhão, fazermos todos igreja e sentir às pessoas que não estão sozinhas. Mas do ponto de vista social, aquilo que nós verificamos é que as pessoas estão cada vez mais sozinhas e algumas até se habituaram e gostam de estar sozinhas. A pergunta é: como é que nós vamos fazer com que elas sintam, de facto, novamente a necessidade de ser comunidade, de fazer comunidade? É pergunta pertinente. Como é que se abre uma porta? Falo concretamente da ouvidoria de Vila Franca do Campo, sim, que o senhor conhecerá bem e terá certamente estratégias para isso. Nós estamos... fizemos agora no recomeço, foi reunir os conselhos pastorais, os movimentos, escutar as pessoas, em que nível a questão, quais são as necessidades, a parte da caridade, a parte da juventude. Estamos a preparar o Dia Mundial, a Jornada Mundial da Juventude. Nós estamos a implementar com as catequeses os novos catecismos, com novos métodos, e penso que isso vai ser um momento de viragem, e isso pode ajudar, de facto, a criar um novo pensamento sobre a Igreja, ou de ser Igreja, e chegar às pessoas como no programa do que nós estamos a viver do Sínodo, que nós ainda outro dia recebemos uma carta da Comissão, que efetivamente a Igreja Missionária. Então é ir ao encontro. Estou a visitar os doentes, agora coisas muito práticas, e acho que a prática é que nada mais prático que uma boa teoria, mas a teoria prática eu acho que é que resolve. Estou a visitar os doentes, tempo para isso, acolhimento, porque estamos em contato com as famílias, os problemas sociais, a questão de ouvir as pessoas, o quão rico é esta experiência de proximidade com as pessoas, que nós levamos Jesus, mas trazemos uma riqueza da igreja doméstica. Penso que é isso, é sair, é ir ao encontro, é tornar-se presente, é parecer, não se remeter a igreja tem que ter por pés a caminho, sair de dentro para fora, ir ao encontro das pessoas onde elas estiverem. A igreja de Vila Franca é idêntica a tantas outras igrejas dos Açores, ouvidorias dos Açores, mais concretamente enquanto estrutura, com paróquias muito diferentes entre si, paróquias muitíssimo mais rurais e paróquias mais urbanas, mais citadinas, mas tem uma particularidade que se chama Ermida da Senhora da Paz. O senhor
tem, digamos assim, sido um entusiasta da passagem da Ermida de Nossa Senhora da Paz a santuário. Imagino que no coração dos vilafranquenses e de muitos outros fiéis dos Açores, sobretudo de São Miguel, a Senhora da Paz já é um verdadeiro santuário aí, e isso mostra-se através das diferentes peregrinações que aí são feitas e das várias celebrações que aí têm lugar. É trabalho para o novo bispo? Eu penso que o trabalho está feito. É só o reconhecimento daquilo que ele é. A Senhora da Paz já é, e um dos sinais mais evidentes disso é que não precisa chamar, não precisa ter muitos programas feitos. É de facto reconhecer que aquele lugar é de veras um lugar muito especial, por ser um lugar mariano, pela situação geográfica e pela evocação. A paz. A paz é um dom e é uma tarefa. Quem é que não quer a paz? Portanto, por si própria é um imã. E seria belíssimo, eu acho que diria mais ainda, inteligente, da parte das cúpulas, reconhecer isso com muita naturalidade. Se nós pensamos que vamos perder, e há de facto este handicap, e a nossa igreja não reconheceu isso, porque existem outros fatores que contribuíram para isso, que é uma pena, mas é isso, reconhecer que o santuário, que o lugar da paz, Nossa Senhora da Paz em Vila Franca é santuário, não é tirar nada, é dar tudo. Acrescentar. Desde logo um santuário mariano em São Miguel. Não existe. Totalmente. No entanto, eu penso que eu já me preocupou mais isso. Não tanto, isso já não é uma prioridade. Para mim já não é. Penso que as coisas vão acontecendo naturalmente e o próximo bispo, que vai depender exatamente dele, pode fazê-lo, se ele quiser. Depende muito da vontade do senhor bispo que vier. Uhum. Porque já nos estamos a beirar do final desta nossa conversa e eu ainda tenho mais 2 questões para fazer, mas a talho de foice, e porque estamos a falar da Senhora da Paz, disse que não lhe tirava o sono, não disse exatamente nestas palavras, faço-lhe a pergunta porque há uma outra especificidade da ouvidoria de Vila Franca do Campo, que é particularmente uma paróquia da ouvidoria de Vila Franca do Campo, que é uma das 2 paróquias que possui um órgão de comunicação social. De que forma a crença é importante na estratégia de afirmação da ouvidoria? A crença é uma presença muito forte pelo tempo que ela tem, já é uma velhinha centenária que merece muito respeito e tem desenvolvido um trabalho que está à vista de todos. No entanto, a Igreja Matriz, da qual ela é proprietária, respeitou sempre a linha editorial do seu diretor. Quer ele seja o pároco, que já aconteceu, quer ele não seja o pároco, que é o que aconteceu neste momento, e o anterior diretor. Como é que ela tem sido? Tem sido um meio de comunicação muito falado e tem ajudado a pôr numa linha de pensamento as coisas que vão acontecendo. Mais do que dar respostas, tem sido mexer com as águas. Isso é discutível, no entanto, o trabalho que tem sido desenvolvido tem agitado, e bem, os meandros da Igreja nas suas diversas estruturas. A pergunta que eu lhe fazia era mais no sentido de se este é um instrumento ao serviço de uma estratégia da ouvidoria e da afirmação da própria ouvidoria. Não era tanto, enfim, o comentário ou o eco que a crença possa ter em termos diocesanos, mas já disse também...
Já disse também que o jornal tem procurado sempre, ou pelo menos a paróquia que é proprietária, tem procurado, digamos assim, respeitar a linha editorial dos seus diretores. Do ponto de vista dos desafios, e nós vivemos numa era da comunicação, no ponto de vista dos desafios, o que é que a ouvidoria tem como principal prioridade, e o senhor em particular como ouvidor, que já está há quase uma década e meia como ouvidor de Vila Franca do Campo, se a memória não me trai, corrija-me se eu estiver errada, o que é que lhe falta fazer nesta ouvidoria para que ela, eu não digo recupere, mas para que ela seja uma voz ouvida na Ilha de São Miguel? A pergunta é difícil de responder. O que é que me falta fazer? O que é que nos falta fazer? Portanto, eu penso que esse é um trabalho de equipa. Nós temos tido, a Vila Franca tem tido, ao longo destes últimos anos, de facto, uma respeitável caminhada de 20 anos in sólido. Nós trabalhamos in sólido. E este trabalho é uma presença forte, de uma forma genuína. Eu penso que não é fazer muito, mas o que se fizer a nível pastoral e espiritual, que seja de qualidade. Não sei se respondi bem à pergunta. Então deixe-me concretizar mais. Do ponto de vista da pastoral, e esta é mesmo a última questão, do ponto de vista pastoral e das pastorais da Igreja, qual é aquela que consideraria prioritária para a ouvidoria de Vila Franca do Campo? A catequese. Para mim, a catequese é uma estrutura que está muito enraigada, porque os meninos e as meninas, os adolescentes, os jovens vão à catequese. Aqui na ouvidoria, 95% das crianças participam na catequese, podem não ir às celebrações de uma forma regular, mas participam nas atividades da catequese, participam na catequese. E aqui está, este filão é que tem que ser muito bem aproveitado e muito bem preparado. Portanto, neste sentido, a prioridade, penso, que dará bons e saborosos frutos, será mesmo a catequese. Termina aqui o programa Igreja Açores, deste domingo, 4º da Quaresma. A liturgia de hoje convida-nos à descoberta do Deus do amor, empenhado em conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele. Num dia em que os terceirenses são convidados a rumar à Ermida do Imaculado Coração de Maria, em São Sebastião, porventura mais conhecida como a Zona da Maria Vieira, para rezarem pela paz. A iniciativa é das paróquias do Porto de Martins e Fonte Bastardo, mas extensiva a toda a ilha, porque também foi assumida pela Ouvidoria da Praia, numa semana em que o Santo Padre consagrou a humanidade ao Imaculado Coração de Maria, especialmente a Rússia e a Ucrânia, juntando agressor e agredido numa só oração pela paz, num só coração, o coração de Maria, que é, como quem diz, o coração que conduz a Deus, no coração da Europa e do mundo. Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.